Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra em Mateus, capítulo de número 6, e o versículo 31 até o versículo de número 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amados, nós vemos que o ser humano, ele é propenso a realmente se desviar dos preceitos, dos mandamentos da palavra de Deus. Porque se ele realmente ter noção da grandeza de Deus, do poder de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, jamais esta pessoa vai deixar de buscar a presença do Senhor. Jamais. Porque eu fico imaginando, querido, a perfeição do ser humano. Deus criando o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Você pode ver que o ser humano, o cérebro é perfeito. Os neurônios do cérebro. Nós vemos que todos os órgãos internos são perfeitos. É uma máquina perfeita, querido, que Deus realmente criou. Foi Deus que formou. Agora, realmente, nós vemos que as pessoas muitas vezes se preocupam com tantas coisas e não se preocupam de valorizar aquilo que Deus fez, ou que Deus faz. Querido, eu pergunto para você, se você ficar aí 5 minutos sem respirar, você não corre o risco de morrer? Você já agradeceu pelo ar que você respira? Verdadeiramente, escute bem o que eu estou te dizendo. Você já agradeceu pelo ar que você respira? Nós vemos que quando aconteceu esta pandemia, querido, os que mais as pessoas necessitavam era de respirador, para que não morresse. E muitos morreram por falta de ar. E a gente tem remédio ali de graça. De graça o ar que Deus nos dá para respirar. Eu pergunto para você, a comida que você come, o arroz, feijão, a batatinha, estou dando meu exemplo. Quem que realmente deu condições de daí esta semente nascer, crescer, frutificar? E esse alimento hoje está na nossa mesa. É este Deus, querido. É este Deus perfeito. Este Deus grandioso. Eu fico imaginando a estrutura do ser humano que eu estava dizendo. Os braços que a gente mexe, a perfeição dos dedos, o movimento das pernas, o movimento dos olhos, a perfeição dos ouvidos, a perfeição das narinas, a perfeição dos pulmões, a perfeição dos rins. Tudo realmente no seu devido lugar. Foi Deus que colocou, querido. Foi Deus que trouxe esta estrutura na vida do ser humano. Mas eu pergunto, o ser humano tem valorizado? Corre para baixo e para cima, corre atrás de coisas vãs, muitas vezes, ou até remédio de coisas íntimas, ou coisas realmente normais, digo.
mas se esquece realmente de, em primeiro lugar, buscar realmente o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Olha o que nos diz a palavra. Olha o que diz realmente a palavra de Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? É uma pergunta muitas vezes que as pessoas fazem. As pessoas ficam preocupadas. Mas se você analisar, olha, o versículo 25 de Mateus capítulo 6, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Eu pergunto, será que nós não somos mais importantes do que os pardais? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meu irmão, minha irmã, e a gente não valoriza isto. Eu falo a gente, e olha o que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E olha o que diz aqui: e vosso Pai Celestial as alimenta. Será que Ele não vai nos alimentar? Será que Ele não vai nos sustentar? Será que Deus falhou realmente alguma vez? Nunca falhou, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu me valorizo mais do que um pardal, do que um animal do campo. Eu me valorizo porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo, querido? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Eu fico imaginando uma criancinha que nasce ali realmente no ventre da sua mãe. Vai passando o tempo, a mãe só percebe que a criança cresceu porque realmente não está servindo mais o sapatinho, a roupinha. Mas eu pergunto, os órgãos cresceram, os nervos cresceram, os músculos cresceram, a pele cresceu, tudo cresceu. Quem que fez este crescimento na vida desta criança? Não é este Deus Todo-Poderoso? E a gente não valoriza isso, irmão. A gente não valoriza isso, irmã. Olha o que diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão foi um dos homens mais ricos que teve, uma sabedoria tremenda. A vestimenta dele era tremenda, riqueza, ouro. E olha o que diz: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Lírios do campo. Quem que criou lírios do campo, meu irmão, minha irmã? Quem que criou os animais, meu irmão, minha irmã? Minhas são os animais do campo, as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, diz o Senhor? Olha o que diz aqui: pois se Deus
Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aí diz aqui, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios. Pessoas que não querem nada com as coisas de Deus. Esses dias atrás, realmente, uma pessoa tão querida, preocupada porque realmente tinha algo que ela precisava fazer na segunda-feira. E na segunda-feira, no sábado, ela já estava não conseguindo dormir, preocupado realmente com aquilo, dando um ânsia de vômito. Eu falei, para lá. Hoje você está viva. Hoje você está respirando. Você tem um Deus maior. E aí, chegando na segunda-feira, ela agradeceu depois, pastor João, irmão João, eu agradeço porque deu tudo certo, realmente aquilo que eu precisava fazer. Mas já estava inquieta antes. E olha o que diz, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas olha o que diz aqui, ó. Infelizmente tem muitas pessoas que só sabem justificar. Se eu tiver tempo eu vou, se eu tiver tempo eu vou ler a Bíblia, se eu tiver tempo eu vou jejuar, se eu tiver tempo eu vou participar do trabalho da igreja, se eu tiver tempo, eu pergunto para vocês, se Deus dizer, ó, como você não tem tempo, eu não tenho nada para te dar. Não que Ele não queira. Você está entendendo? Mas aqui, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus. Eu vou repetir, escute bem, você que está me ouvindo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Não é por último, não é no meio, não é no fim, é em primeiro lugar. Em primeiro, prioridade, buscar as coisas de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Paz, alegria, prosperidade, saúde, salvação da tua casa, salvação da tua família, libertação, tirando da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, curando, libertando, fazendo milagres, prodígios, maravilha, dando ar para respirar, comida para comer, roupa para vestir, casa para morar. Tudo isso Deus vai acrescentar, querido. Tudo isso Deus vai acrescentar. Olha que mais, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E olha que eu disse, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Aquela pessoa estava desesperada, porque realmente ia fazer realmente ali, passar realmente por algo, ia realmente ali uma carta de motorista, e no sábado já estava desesperada, sendo que na segunda que ela ia fazer. Inquieta, não conseguia dormir, dando até ânsia de vômito. Quer dizer, quem morre na véspera é peru, querido. É peru. Olha o que diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, eu pergunto, e amanhã? Se aconteceu o amanhã na minha vida, eu estou com Cristo, na palavra de Deus, nos preceitos, nos mandamentos, e o amanhã vai ser hoje também. Sempre vai ser o hoje. O hoje. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal.
Eu estava conversando com um amigo hoje. Quantas pessoas têm tudo, mas só sabem reclamar, murmurar. E quantas pessoas que queria ter uma perna, não tem porque foi decepada, queria ter saúde, não tem, queria poder enxergar, mas não pode, queria ouvir, mas não consegue. Quantas pessoas queria ter um emprego, não tem. Quantas pessoas queriam ter ali uma família abençoada, não consegue. E muitos que tem só fica aí que nem uma hiena. Oh, vida, oh, morte, nasci para sofrer. Olha o que está passando comigo, olha o que está acontecendo. Misericórdia, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, Pai. A vida de cada irmão, de cada irmã. Que cada um possa se conscientizar, meu Deus, que o Senhor está no controle de tudo. É um Deus de poder, um Deus de maravilha, Pai. E nós temos que buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça. As demais coisas o Senhor nos garante em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.